cabelo. Só no clima de treinos, olha lá. Tem aquele panda, lutador de karatê, né? Desenho do panda. Kung Fu Panda. Minha gente, no clima de Kung Fu Panda. Ou de um Elvis Presley treinando karatê. Ó. Maravilhoso. Assim a gente começa mais um programa nessa terça-feira. Bendita hora, ao vivo aqui, para você. Sejam bem-vindos aqui. Uma mesa hoje recheada de pessoas inteligentes, bonitas. É isso aí. E vai trazer um cardápio para nós hoje saborearmos algumas informações importantes, tá bom? Olha, antes do padre apresentar essa mesa aqui abençoada, eu convido você, vem junto comigo agora, vamos colocar tudo nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó, vamos começar. O padre vai mostrar aqui alguns convidados. Alguns estão vindo pela primeira vez aqui. Aliás, 3 estão vindo pela primeira vez aqui no meu programa comigo. Uma já vem há muito tempo. Vamos começar por eles que nunca vieram aqui. Ela é doutora cirurgiã vascular e também endovascular. O quê? Olha só. Tá certo? Especialista em varizes, laser. Olha, eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Nayara Battagini. Doutora Nayara, seja bem-vinda. Muito prazer. Para nós é uma alegria. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos conversar de bastante coisa bem interessante aqui hoje. Importante também, né? Perfeitamente. Muito bem, doutora. Gente, olha, ele é advogado, faixa preta em jiu-jitsu. O quê? Vai brincar com ele, vai. Mas eu conheço ele muito, é muito competente, inteligente, jovem. Filho também da nossa querida Estelinha, a rainha do Egito. Olha aqui, ó, meu querido doutor Caio Nilsen. Caio, estamos juntos sempre, viu? Obrigado pela... Maravilhoso. Agradeço também a direção, pela recepção. Muito ansioso para escutar os colegas também. Obrigado mesmo. Maravilha. É um grande futuro, é um rapaz aí que já é uma realidade, né? Futuro porque ainda vai fazer grandes coisas ainda, se Deus quiser. Olha, ele é escritor, fundador da Capra Institute, Instituto Internacional de Pesquisa, Consultoria, Educação, sediado nos Estados Unidos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a honra de trazer ele aqui, ó. Ele também foi o autor desse livro aqui, ó. Mostra aqui pro padre aqui, deixa eu ver. Mostra aqui pro nosso povo. Híbridos, tá? Ele tá falando que todos nós hoje estamos assim, hein? Eu tô falando com... Eu tenho a alegria de trazer aqui ele, meu querido Ricardo Capra, escritor. Ricardo, para nós é uma honra tê-lo aqui, viu? Prazer estar com vocês aqui. Esse livrão aqui é bacana, hein? Futuro do trabalho entre humanos e máquinas. É isso. Quem diria que chegaríamos lá, hein? Maravilha. Gente, ela é produtora, radialista e comunicadora de primeiro mundo, hein? Super inteligente. Ela co-apresenta o programa Em Sintonia com a Fé. Também junto comigo, Orando em Família. Aos sábados apresenta o programa As Ideias em Movimentos. Olha só, que é um programa que ela mesma dirige. Colaboradora do livro A Distância entre o que sou e o que devo ser. Eu tenho a honra de trazer aqui ela, sister do padre. Não, brother não, né? Patinha Diniz, Patrícia, olha lá. Nossa, Patrícia tá demais. Ela só fala quando eles cantam, ó. Pelo menos uma, né?
Boa tarde, Padrezinho. Boa tarde, gente. Padrezinho, me sentindo uma veterana aqui hoje. Você falou que todo mundo a primeira vez, eu já vim várias vezes. Aí você me chamou quase de brother, eu fiquei meio preocupada. Minha sister. Patinha, Patrícia Diniz, muito inteligente, muito capaz. Obrigada, bom, gente, vamos lá então. Deixa o padre falar, olha. Temos a primeira informação, já vamos aproveitar, vocês são maravilhosos aqui. Essa aqui, ó. Entenda o porquê das veias saltadas durante a prática de atividade física. Realmente, doutora Nayara, tem pessoas que às vezes não precisam nem fazer muita atividade física, já tem braço, pernas, mas principalmente quando nós fazemos, quem vai fazer atividade física, por que elas ficam saltadas? O que isso quer nos comunicar? A gente tem que entender que isso é um processo fisiológico, primeiramente. Então, quando a gente está fazendo atividade física, a gente precisa de mais sangue nos membros. Então, o coração vai bombear mais, vai chegar mais sangue nas pernas, nos braços. Consequentemente, o retorno desse sangue pelas veias vai aumentar e aí as veias vão se dilatar. Então, não necessariamente isso é um problema. Isso é uma consequência fisiológica ali do nosso aumento ali da atividade física. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que quando a gente está fazendo atividade física, musculação, seja lá qual for a atividade física, a gente faz uma vasodilatação. O que isso significa? É um aumento dos vasos pelo calor. A gente precisa trocar o calor com o ambiente. Então, as veias também vão se dilatar. Então, isso é uma das coisas que faz também as veias ficarem assim saltadas. Então, isso não é um problema, isso a gente tem que diferenciar. Tem muitas pessoas que têm essas veias saltadas que acham que estão com varizes, que estão com algum problema nesse sentido e não tem, é simplesmente as veias mais aparentes. Uma outra coisa que também faz essas veias ficarem mais aparentes. Pessoas que malham muito têm pouco tecido de gordura. E essas veias ficam no tecido de gordura. Então, idosos também, quando tem emagrecimento muito grande. Por exemplo, minha mãe, ela está mostrando muitas veinhas dela, bastante agora, saltadinhas. Ela emagreceu bastante. Então, isso também é um fato. É o mesmo processo, porque o tecido de gordura praticamente não tem. E aí as veias ficam aparentes ali, perto da pele. Quando essas veias nas pernas são tortuosas, a gente tem que levantar um sinal de atenção, porque isso sim pode ser varizes, uma veia varicosa que precisa ser tratada. Tortuosa, quando a senhora está falando tortuosas, ela tem um formato diferente daquilo que é o convencional, que está com as veias normais ali nas pernas, que estão marcando ela. É uma que está em destaque, ou mais grossa, ou mais torta de uma maneira, numa proporção diferente? Parece tipo uma cobrinha, assim. Quando ela está fazendo esse tipo de trajeto, já é uma veia potencialmente doente. Então, pode ser só a pontinha do iceberg. Aí a gente precisa avaliar para ver se não tem... Mesmo que sejam tipo umas bolinhas também. Tem umas que parece que ficam umas bolinhas assim, em alguns pontos da perna. Isso. É porque elas estão tão tortuosas, que elas formam esse aspecto de bolinhas, né? De nicho de veias ali. Isso é sinal de alerta, a gente precisa fazer o diagnóstico, exatamente. Às vezes não pode ser nada, uma coisa simples, mas pode ser alguma coisinha que já está querendo mostrar um desgaste, um cansaço, enfim, alguma coisinha que precisa ser analisada. Uma doença, né, que a gente chama de insuficiência venosa. Tá bom, olha aí, legal, viu, gente? Vai aprendendo com a doutora, hein? Tá vendo? Essas veinhas assim, saltadas, são normais, que ela está falando, tá? Só em condições diferenciadas é que ela está explicando. Grande Caio. Vamos ver aqui outra informação, gente. Olha aí. Olha aqui, ó. O Ricardo Capra escreveu Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Meu querido Ricardo, você é escritor. Fala um pouquinho assim, as pessoas que adquirirem esse livro aqui vai se entender um pouco no mundo de hoje, né? Aliás, você já estava até falando, padre, como é que o senhor chegou aqui hoje? Aí você foi me fazendo várias perguntas. Veio de Uber, veio com o seu carro. Como é que o senhor fez? Usou isso? Fala um pouquinho por que nós estamos hoje nos tornando híbridos. Isso, padre. A gente se misturou com a tecnologia. Hoje, o que a gente é uma mistura de humano com tecnologia em tudo que a gente faz. O programa está sendo, nesse momento, transmitido
via tecnologia, dentro de sites espalhados pela internet, onde nossos rostos estão sendo, de alguma maneira, manipulados para poder ser vistos pelas pessoas com cores melhores. E o que eu estou comentando um pouquinho é, a partir de agora, no ambiente de trabalho, tudo que a gente faz, uma edição de um texto, uma criação de uma imagem, uma produção, do que a gente vai fazendo no ambiente de trabalho, ela é interferida por inteligência artificial. Eu vi aqui que você tem um dos seus subtítulos aqui, que eu gostei muito. A ilusão da autonomia humana. Por exemplo, o homem, o ser humano, a gente sempre estudou e vai a buscar de uma autonomia. Você ser senhor da sua próprio pensamento, de você lutar por aquilo que você acredita, para você não se deixar levar pela onda da maioria muitas vezes. Enfim, essa ilusão da autonomia, você está falando algo sobre isso aqui também? O que está acontecendo com essa ilusão? Por que uma ilusão da autonomia? Porque no momento que a gente está transferindo a responsabilidade para uma inteligência artificial realizar, a gente está, de alguma maneira, transferindo nossa autonomia para ela. Perfeito. E esse agente artificial, que é o nome que se dá para isso, é um agente que vai agir por nós perante o mundo. Então, por exemplo, hoje eu posso entrar lá e pedir para fazer uma compra de passagem aérea. Eu dou esse comando inicial, ele vai fazer todo o procedimento, vai me retornar a passagem aérea comprada. Esse processo eu transferi a minha responsabilidade, a agência, a capacidade de agir para um instrumento artificial. Perfeito. E isso, de alguma maneira, está diluindo a nossa autonomia no mundo, porque a gente está distribuindo parte da nossa autonomia, do nosso indivíduo, do nosso ser, com esse ser artificial que está ao nosso redor, conectado na gente. Que legal. Então, isso em todo lugar, né, padre? Quer dizer, então, além de você falar, diagnosticar para nós que nós estamos inseridos no mundo artificial ao mesmo tempo, nós estamos perdendo também a nossa autonomia ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem que prestar atenção que alguém está tomando um lugar que é próprio seu, que a informatização, etc., ela é muito importante, você tem que saber usá-la até o parágrafo 2 na sua vida. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Vou dar 2 exemplos de uso bem simples que todo mundo está usando dessa maneira, né? A gente está escrevendo um texto e tem um autocorretor do nosso texto. Perfeito. Isso é IA, é um sistema artificial complementando e por isso a gente, de alguma maneira, está diminuindo a nossa capacidade de escrever um texto melhor. Por quê? Porque ele vai sempre corrigir se eu escrevo errado. Então, eu não necessariamente estou aprendendo com aquilo. Ele faz a correção e assume o papel. Porém, vou pegar um exemplo muito simples, eu desenho muito mal. Eu não sei desenhar uma árvore. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela desenha muito melhor do que eu já, né? Mas se eu tenho uma dificuldade numa atividade que não é uma habilidade minha como desenhar, hoje eu posso utilizar este recurso para amplificar uma habilidade que eu não tenho. Então, a gente, tendo consciência do uso, ela pode ser amplificadora. Se a gente não tiver consciência, ela pode tirar nossa autonomia. Autonomia. Que legal, né? Tá vendo? É um livro bem consciente daquilo que é você, ser humano, e aquilo que estão fazendo com a gente também, se a gente não tomar os devidos cuidados, né? Basta ver também muitos cantores que a gente vê hoje por aí, que eles são cantores por causa do sistema de inteligência também, né? Tá vendo? Eu não sei cantar, sabe sim, vem cá. Ó, Bruno, tá cantando pra caramba. Vamos ver aqui outra informação aqui, minha gente, ó. Olha essa aqui, ó. Raio-X dos assassinatos em São Paulo mostra a alta de feminicídios, linchamento e sofrimento das famílias. Doutor Caio, fala um pouquinho desse... É uma informação que a gente sabe, nós moramos aqui em São Paulo. Quer dizer, esse raio-x aí dos assassinatos... Conta um pouquinho, você também trabalha, seria até legal você falar, né? Você está hoje tendo uma função bacana também, como... Você está acompanhando o Palumbo, né? Atualmente estou como chefe de gabinete, né, do delegado Palumbo, que é deputado federal. Perfeito. E esse é um número que causa preocupação, né? Os assassinatos, os feminicídios estão cada vez aumentando. O senhor tem uma ideia, padre? A cada dia morrem 4 mulheres no Brasil. Então, todos os dias no Brasil é contabilizado 4 mortes de mulheres. Meu Deus. E os estados que lideram essas pesquisas é São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? Então, a gente pensa como que a gente pode fazer para parar esses números, né? Porque dentro de uma perspectiva criminológica, não basta a gente punir o agressor. O suporte à vítima é primordial também. Então, não adianta nada, por exemplo,
houve um feminicídio, o homem foi lá, matou a mulher, mas aquela mulher nunca mais vai voltar para a família, para a vida. Ou seja, não, acabou ali, entendeu? Então, beleza, o rapaz pega 30 anos de prisão, um exemplo. Se cumpriu os 30 anos, né? Porque hoje em dia tem os sistemas de progressões de regime. Inclusive, tem um projeto de emenda constitucional do delegado Palumbo que a intenção é proibir essas progressões de regimes nesses crimes mais graves. Então, assim, o sujeito pegou 30 anos, vai cumprir os 30 anos. Que hoje, com sistemas de progressões, pega 30 anos, aí passa 10 anos, vai para o regime semiaberto, até até estar no livramento condicional e a pessoa está em liberdade. Voltou porque ele não foi recuperado Exato. Dos maus hábitos dele. Então, em muitas prisões que o delegado fazia, antes até mesmo de ser político, ele perguntava, se você soubesse que você vai ficar 30 anos na cadeia, você cometeria esse crime? Só falava, não, se eu soubesse que eu vou ficar 30 anos na cadeia, eu não cometeria esse crime, não sou doido. Sou ladrão, mas não sou doido. Perfeito. Então, é complicado. Então, essa é uma das lutas que a gente, lá em Brasília, o delegado é uma das bandeiras dele, a segurança pública, mas é difícil, né? Porque é um público também que existem políticos que se aproveitam dessa dor para promover falsas promessas, entendeu? Então, sempre vai ter aquele político que vai passar a mão na cabeça de bandido, de assassino. Por quê? Porque isso dá voto. Agora, assim, doutor Caio, a gente sabe que a criminalidade sempre existiu, né? Sempre. Desde que o ser humano ele caiu no pecado, um mata o outro, enfim. Mas na questão das prisões, por exemplo, esses fatos, linchamento, sofrimento das famílias, feminicídios, a pessoa, ela merece realmente ser presa, se possível, cumprir aquilo que a lei exige, depois de ter estudado, olha, quem comete isso precisa ter ficar preso durante tanto tempo. Mas não só ficar preso. Eu acho que a questão de prender alguém, ela é apenas uma maneira de dizer, olha, você vai passar agora por uma dinâmica de um tratamento na sua vida. É como se você estivesse colocando a pessoa num purgatório desse mundo de hoje, para dar uma oportunidade dessa pessoa, apesar dela ficar 10, 20, 30 anos, primeiro, ela pensar. 2, ela se recuperar. Mas não é isso que a gente fala, de recuperar a pessoa. Porque na maioria das vezes, não são recuperados. Às vezes fica 2, 15, que fique 15 anos daquele que tinha que ficar 30. Não é recuperado, né, doutor? Não, a pessoa entra na prisão e sai de lá pior. Não à toa que a gente vê que os números de reincidência são enormes. Então, assim, se a prisão realmente tivesse esse caráter educativo que ela foi criada para educar e a pessoa não cometer o mesmo delito, se realmente funcionasse no Brasil, não teriam altos índices de reincidência como temos hoje. Acho que você já está dando uma resposta daquilo que a gente ia perguntar também. Que o aumento da criminalidade é a certeza da impunidade, né? Exato. A pessoa comete o ilícito e ela tem a certeza de que ela não vai ser pega. Porque se for pega... E se for pega, ela tem a certeza de que ela vai sair rápido. Eu contrato um bom advogado. Vale a pena, né? Tipo assim, vale até a pena. É o tipo de coisa que causa uma sensação de injustiça para a sociedade. Perfeitamente. E aí entra o caso, por exemplo, dos linchamentos. A sociedade não aguenta mais. Não aguenta mais. Que é um caso horroroso, o lixamento, né? Mas a gente entende que isso está levando o quê? Porque a população não está aguentando, está vendo que não tem mais um regimento. Porque a dona Maria e o seu João viram e falou, aquele rapaz ali foi preso. No dia seguinte ele saiu. Foi pego lá furtando, roubando, mas no dia seguinte a pessoa tá na rua de novo. E tá furtando e roubando. Então eles se sentem nessa sensação, eles ficam com essa sensação de impunidade. Verdade. E aí é onde que o Estado perde a mão. E aí é onde que começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Entendeu? Então é importante que a gente pare de... É que o brasileiro tem essa questão de um costume, na verdade, de curto prazo. Tudo é curto prazo. Então querem ver a mudança agora. Não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Sim. Mas eu penso que a principal mudança que hoje o Estado poderia fazer, visando numa diminuição de crimes lá na frente, é o investimento na educação. Perfeito. Educação. Sim. É dar esse tipo de aula, por exemplo, na escola, sobre os direitos básicos, sobre direitos, obrigações e deveres, entendeu? Juntamente com a família, né? Exato. Porque só assim, padre, eu penso que nós conseguimos diminuir essa curva, entendeu? Além do enriquecimento criminal, nosso Código Penal é de 1940. Pra você ter uma ideia, estamos em 2025, indo para 2026. 5 anos. E aí o que acontece? Aí fazem as modificações do Código Penal, no Código Penal, e foi se criando um Frankenstein. É um código de 1940 com várias mudanças
que muitas leis muitos artigos acabam não fazendo sentido entre eles. A impunidade começa a crescer. Exato, acaba crescendo na impunidade. Sim, acaba crescendo na brecha. Perfeito. Então, o Código Penal não se adequou à nossa realidade, entendeu? Então, eu penso que precisa de uma reforma legislativa, precisa de um enriquecimento nas penas, nas leis, precisa de um fortalecimento nas polícias, melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e precisa, acima de tudo, de um investimento na educação. O Rio de Janeiro está um exemplo aí para nós vermos. Tá vendo, minha gente? Tá aí o advogado falando para nós, né? Jovem, mas com a cabeça já naquilo que é a verdade. Olha aqui, ó. Namorar, como é que chama? Chabtibot. É traição? E já virou pivô de divórcios. Olha aí a mãozinha do robô. Coraçãozinho, segurando o coraçãozinho. Ô, Patinha. Patrícia Diniz, tá, pessoal? Patinha. Patinha, fala um pouquinho, o que é esse chatbot? Chatbot. O que é? Para mim falar namorar chatbot, primeiro eu entender o que é para a senhora, senhor. Gente, já ouviu falar de chatbot? O que seria esse chatbot? É uma inteligência artificial. Assim, o doutor falou muito bem, né? De tudo que a gente... Dos híbridos aqui. Híbridos. Então, assim, é tudo que está relacionado a isso também. A inteligência artificial que a gente conversa com ela, algumas pessoas falam muito por aí também. A gente até conversava, né, um pouco antes de começar o programa. Agora eu tenho uma Alexa, eu tenho me impressionado, porque às vezes ela é muito esquisita, mas às vezes ela é muito inteligente. Então, as pessoas estão se relacionando, não só do dia a dia, para pedir para a Alexa ligar uma luz, para responder uma pergunta, para colocar uma música, mas as pessoas já estão conversando e agora até chegando nesse ponto aí absurdo, né, Padrezinho? Agora, se a gente vamos entrar em... Mas eu começo a namorar com uma coisa fictícia? É como se fosse uma coisa criada, né? Antigamente nós falávamos, tá aqui um escritor, tá aqui a doutora, tá aqui o doutor Caio, de amor platônico. Tá certo que é uma coisa diferente disso daí, mas você amava alguém, ou às vezes que você criava na tua cabeça, ou um amor que você sabia que existia e você nunca ia ter. Não era assim, mais ou menos, o amor? Então, você quer aquele amor platônico, você não tem. Nesse caso aí, ele não se aproxima um pouco dessa proximidade, apesar que ali você tem uma relação. E é diferente. Vamos lá, vamos pegar... A gente fala do Bruce. Aqui a gente brinca do Bruce, que eu gosto muito do Bruce Springsteen. Por isso que coloca as músicas dela. Sim, eu gosto muito. Então vamos supor que eu tenho um amor platônico por ele. Mas assim, eu vou acompanhá-lo, eu vou seguir, eu vou ouvir, eu vou ter fotos dele no meu quarto. Você até num show dele. Num show dele, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou... Enfim, aí é uma coisa. Ele não... né? Ali é uma coisa distante. Eu tenho... Isso, mas no caso aí, a pessoa fica conversando, a pessoa vai, né, realmente se relacionando, como existem inteligências artificiais e muitas pessoas usam, até outros, para conversar, ter conversa, contar como foi seu dia. E aí, aquela inteligência artificial vai realmente respondendo você. Até um tempo atrás, acho que foi na semana passada que eu li, diz que teve uma moça que ela está na Croácia, se eu não me engano, e ela conversava com o chat GPT sobre a dor que ela está sentindo, porque é um país com guerra, um país destruído, e ela sente falta da família aqui no Brasil. E aí ela começou a ter conversas um pouco sobre suicídio, falando um pouco, né? Se tirar a própria vida. E a própria inteligência artificial falou, conta pra mim, o que você está sentindo? O que você tá... O que é? Não, mas se você fazer... E aí ela meio que incentivando a moça realmente a tirar a própria vida. Então, para você entender, para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona. É realmente como se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa. E as pessoas se ligam a isso. E aí a pessoa começa a ter um sentimento por isso. Sim, porque é uma pessoa... E aí, no caso até de uma pessoa que é casada e está tendo esse tipo de comunicação com esse namoro. Ela começa a namorar sem saber que está namorando. E ela se apaixona e aí pode até ter um problema, uma crise no matrimônio com ela. Sim, porque aquilo que... por exemplo, vamos supor, eu não sou casada, né? Mas... Mesmo no caso, mesmo minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela não vai, nem quando criança, nem hoje como adulta, minha mãe vai falar e reagir a tudo que eu quero do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Né? Às vezes minha mãe vai ter uma opinião diferente, alguma coisa diferente de mim. Imagine algo que você converse todo dia e que aceite tudo que você fala, que fale tudo que você quer, que, né, que diga coisas. Mas isso poderia ser um descontrole emocional? Com certeza. Ou é um medo de se relacionar com alguém? Eu acho que seria um pouco das duas coisas, né? Porque a gente está num momento, e você vem enfatizando muito, Padrezinho, nas suas homilias sobre isso. A gente quer muitas coisas do nosso jeito. A gente quer que as coisas funcionem exatamente conforme a nossa vontade. É desse jeito.
né? O Ricardo falava um pouco sobre isso até aqui. O meu Waze vai me trazer exatamente no meu lugar, e ainda mais rápido. Eu não vou, de repente eu tenho outro caminho, mas ele vai me levar no mais rápido. Então, ele vai fazer aquilo que é melhor para mim, na teoria. Ele vai sempre te agradar. Exatamente. Sempre agradar a pessoa que está relacionando com ele. E aí, e aí eu vivo num mundo que muitas vezes não é do jeito que eu quero, ou como o Caio vinha trazendo, coisas terríveis que acontecem dentro das famílias, ou nos vizinhos, na cidade, no mundo que a gente vai assistindo. E aí eu vou ali conversar, desabafar com algo que vai me trazer exatamente aquilo que eu quero ouvir. Um conforto. Um conforto. Sim. Porque a pessoa, às vezes, eu quero conversar com alguém, aquela pessoa não vai me ouvir, aquela pessoa não vai me entender, aquela pessoa não vai trazer aquilo exatamente que eu quero ouvir. Acontece. A gente é desse jeito. E até o nosso relacionamento com Deus é muitas vezes assim, que você tem trazido muito nas homilias, né, Padrezinho? Que é aquilo. Deus não vai fazer exatamente o que eu quero. Eu vou pedir a cura de alguém, eu vou pedir um emprego daquele jeito que eu quero, mas... será que vai ser desse jeito? E aí, essa frustração, eu acho que essa frustração, essa coisa de a gente achar que tem que ser rico, que tem que ter milionário, que eu tenho que ter a melhor vida, a minha família, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Então, todas essas amarguras do mundo, eu ligar a TV, ver um crime, uma coisa assim, e aí eu vou em algo que me dá um suporte, uma sustentação, até dentro da minha casa, ali no caso do casamento, como está dizendo ali, o que vai acontecer? A pessoa vai se apegar naquilo ali. Né? Eu acho que nós vamos... Eu já acho, não. Eu tenho certeza que vai chegar um momento que nós, seres humanos, pode parecer uma coisa meio de uma pessoa que gosta de sofrer. Como é que chama o termo? Masoquista. Mas tem hora, vai chegar um momento que nós vamos desejar que alguém nos contrarie. Que nos contrarie. Que nos chame a atenção. Opa, não. Não. Você não está... Porque a gente vai ter sempre o sim, por esses métodos, que até o nosso querido Ricardo colocou para nós, isso que você está trazendo para a gente. E a gente está perigando a um suicídio. Sim. Não é? A perder o sentido da vida. Quer dizer, eu vou fazendo sempre o que eu quero, mas na verdade não é o que eu quero. Mas você até muitas vezes... Deus não vai fazer exatamente o que eu quero, mas Deus não faz, porque é pedagógico. Deus é pedagógico com a gente, ele é diferente. Mas se até nesse momento da oração eu não acho isso, o que a pessoa vai fazer? Ela vai correr para onde, né? Vai correr. Para aquilo que está fácil, aquilo que vai me suprir naquele momento. A porta é larga e estreita para aqueles que... Então, tá aí. Gente, tá vendo como o assunto é bom? A gente ficaria aqui falando, que nos saliva até, né? Dá uma olhada aqui, minha gente, ó. Aneurisma de artéria esplênica, tratamento endovascular, laparoscópico, meu pai, ou cirurgia aberta. Aqui nós estamos vendo aqui umas questões de artéria, tronco. Doutora, fala um pouquinho desse aneurisma de artéria esplênica. Conta um pouquinho o que isso é, o que isso pode implicar na nossa vida, por que a gente tem que saber e fazer uma avaliação, ou correr, ou perceber alguma coisa para cuidar disso. Enquanto antes, padre, a gente estava falando das veias, né? Sim. Agora a gente está falando das artérias, que são os vasos que levam o sangue para os órgãos, que levam o sangue para o corpo. Então, a artéria esplênica é uma artéria que leva sangue para o baço, que é um órgão que a gente tem do lado esquerdo, responsável pela imunidade, ele tem várias funções. E o aneurisma nada mais é do que uma dilatação dessa artéria. Entendo. Então, isso é um aneurisma. Como se fosse um inchaço. Um inchaço, como se fosse um balãozinho ali se formando, né? E é um aneurisma muito raro da artéria esplênica. É um dos aneurismas viscerais. Esse aqui, né? Esse inchaçozinho aqui que você está falando. É o de cima ali, ó. Aqui? Esse? O de cima, onde está ali a setinha artéria esplênica. Aqui. Oh, não, aqui, né? Ali a artéria. Isso. Desculpa. Então, ele é um dos aneurismas viscerais. Então, nessa foto, está representado vários aneurismas viscerais. Uns que levam sangue para os rins, o que pode levar sangue para o fígado. Tá. E esse é um tipo de aneurisma muito raro. Então, a gente estima aí que menos de 1% da população tenha esse tipo de aneurisma, que é o aneurisma da artéria esplênica. E qual que é o grande problema desses aneurismas, não só o da esplênica, mas os demais? É porque eles são silenciosos. Então, a pessoa não sente nada, na grande maioria das vezes. Acaba descobrindo esses aneurismas em exames de rotina realizados por outros motivos. Então, uma tomografia de abdômen, eventualmente um ultrassom de abdômen, de check-up. O ultrassom de abdômen pode aparecer? Pode aparecer. Principalmente, dependendo da localização do aneurisma, é possível ver pelo ultrassom. Entendi. Então, e assim, o que acontece com esses aneurismas? Ele tem um grande risco de romper
e levar... Estourar? De estourar, levar um sangramento profuso, né? Que pode levar a pessoa até a morte. E isso pode acontecer principalmente nas mulheres grávidas. Então, por conta das interferências hormonais. Então, uma das indicações cirúrgicas desse tipo de aneurisma é mulheres em idade fértil com potencial de gestação. Porque se a gente tem um aneurisma displênica durante uma gestação, o risco de romper durante a gestação, levar a mãe e o feto a óbito. Os dois entrariam a óbito. Exato. Então, assim, é um aneurisma raro. Hoje em dia, a gente trata principalmente de forma endovascular, que é de forma minimamente invasiva. A gente vai por dentro das artérias, não faz cortes, é apenas um furinho para fazer o tratamento desse tipo de aneurisma. O grande problema é que ele é silencioso, então a gente acaba identificando em exames de rotina feitos por outros motivos. Então, ele pode acontecer também com homens. É mais raro, o displênica, mas normalmente essas mulheres, como a senhora colocou agora. Então, a mulher, quando ela está apta para ter um bebê, ela é nova ainda, é bom que ela sempre faça exames, mesmo que ela não vai ter bebê, para ela verificar isso aí. Exames de check-up são indicados para todo mundo, né? Mas a gente não tem, assim, uma recomendação formal pelos consensos internacionais de todo mundo fazer uma tomografia de abdômen para procurar esse aneurisma. Porque ele é muito raro. É muito raro. Ele é muito raro. Por isso que não se pede tanto. Por isso que não se pede, porque, por exemplo, uma tomografia envolve muita radiação. Perfeito. E aí acaba que o risco-benefício para fazer na população não compensa. Entendi. Mas que bom, você viu que ela está explicando aqui, é uma coisa... Tomara que diminua até 1% disso aí, a gente nem precisa fazer. Mas a gente sabe que precisa fazer, né, doutor? Tem que fazer. Tem que fazer. E hoje a gente tem técnicas muito boas, né, minimamente invasivas. Vamos aqui a outra informação. É isso aí, doutora. Maravilha, hein? Ó, business, é isso? Business. Você não gosta de falar inglês, gente. Ela, inteligência. Olha lá. A inteligência que transforma dados em decisões. Olha lá, vamos ver, doutor, meu querido Ricardo, fala um pouquinho sobre essa inteligência que transforma dados em decisões. Como assim? Explica, dá um exemplo pra gente. O Business Intelligence ele é chamado dentro das empresas de BI. Né? BI, tá. O BI. E basicamente o que se faz é olhar para os negócios através dos dados. Então a gente tem um olhar para o negócio em relatórios, análises, painéis de tomada de decisão. Por que eu preciso primeiro explicar isso? Porque isso é copiado para um processo de tomada de decisão. Então, imagina, eu tomo decisão sobre vendas na minha empresa. E aí eu vou transferindo as minhas decisões para os sistemas instalados dentro da empresa. Exemplo, o chatbot que a colega estava falando agora há pouco. Então, eu vou transferindo, e a gente falou da autonomia antes também, né? Então, quando a gente pega o aprendizado da humanidade até agora e começa a transferir para um aprendizado de máquina, ela começa a realizar as decisões que a gente estava tomando no dia a dia, muitas vezes com mais eficiência, de maneira mais rápida e sem cansar, né? Porque a inteligência artificial ela não dorme. Né? Diferente do ser humano, precisa descansar, fadiga, nós somos orgânicos, nosso cérebro é biológico, então ele em algum momento vai fadigar. Enquanto a inteligência artificial, os sistemas, eles não fazem isso. Então, o que está acontecendo agora é que está se transferindo exatamente esse conhecimento das empresas, de maneira geral. E aí vou pegar lá o transporte por aplicativo, né? Como um exemplo. Cada motorista de aplicativo na rua está ensinando o sistema de inteligência artificial dessa empresa. Cada vez que ele ensina algo novo, essa rota vai sendo aperfeiçoada. Perfeito. E com isso, o sistema da empresa vai ficando mais inteligente e as decisões vão sendo tomadas sozinhas. Qual o risco, padre? Eu acho que tem que dar aqui o ponto de atenção nisso. Vamos supor que tu esteja dirigindo o teu carro, tu passe por uma região que tu não gosta de passar, tu pode ir lá no teu aplicativo de transporte, tu utiliza e dar um bloco nessa região. Perfeito, tá. E aí o que acontece? Tu não vai passar mais por aquela região ali. O problema é que tu está ensinando um sistema. Isso está gerando problema econômico em regiões onde são consideradas perigosas porque não está tendo menos trânsito. Porque o que acontece? A partir do aprendizado desta máquina que a sociedade está imputando, colocando dados lá dentro, ela está limitando ou determinando aquela região como perigosa e às vezes não necessariamente é. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está transferindo as decisões para os sistemas ao nosso redor. A gente tem que questionar, ter consciência sobre isso, né, pai?
Eu vejo assim, é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente vê que todas essas coisas de tomadas de decisões, você está transferindo isso para o sistema, é muito bom, porque isso que você falou, simplifica a vida do ser humano em muitas coisas, facilita muita coisa. Só que tem uma coisa que é a mais preocupante de tudo isso, além desse exemplo que você deu. O que fazer com a população humana? O número de pessoas que existe no mundo, eles estão simplesmente, eles são desprezíveis. Para que tanta gente hoje? Porque como é que você vai fazer funcionar um mundo onde a máquina está fazendo tudo aquilo que um ser humano poderia fazer e ainda faz com maior rapidez e eficiência? Onde fica o ser humano nessa história? Uma das coisas que aparece no Híbridos é exatamente no futuro do trabalho, né? Qual o papel do humano dentro? Qual o papel? O que a gente vai fazer? Então vai ser só computado alguns que vão estar vivendo para sobreviver nesse sistema? Essa que é a meta? E o pior disso, né, é a nossa relação com o que é trabalhar. Porque aquilo que a gente tem como trabalhar, ele vem de uma era industrial, onde a gente aprendeu a fazer tarefas repetitivas, sim, que hoje máquinas vão executar de uma maneira mais eficiente muitas vezes. Claro. Mas quando a gente se apresenta, a gente diz nosso nome e a nossa profissão. Então, qual a razão da gente viver se a gente não tiver um trabalho, um ofício? Então, e aqui, obviamente, eu estou fazendo essa provocação porque a gente está num momento de se questionar, porque, sim, vão existir novas tarefas, novos trabalhos, a gente vai se reinventar, mas esse é o momento que a gente tem que questionar qual o papel, por que eu trabalho, o que é trabalho para mim? Trabalho para mim, é verdade, super interessante. Por isso que eu acho que vai aumentar muito a questão de religião, vai aumentar. E também psicólogos e psiquiatras no mundo. Porque o pessoal não vai conseguir aguentar a ciência. Vamos ver outra informação aqui, ó. Como usar o jiu-jitsu em situações de defesa pessoal? E não é você que está aí não, né, Caio? Não sei não. Ô, Caio, isso aqui é uma pergunta muito, muito interessante, doutor Caio. Porque é o seguinte, em que momento? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito mais violenta a cada dia que passa. E às vezes a gente também hoje sabe que todo mundo hoje processa por quase nada. Eu vou te processar. Por quê? Porque você comentou isso para mim. Porque você colocou a mão aqui em mim. Você não olha para mim assim. Estão processando para tudo. Pô, e na hora que você está vendo uma circunstância, você que tem artes marciais, em que momento você pode, se é que pode, tá, agir para uma defesa pessoal? Perfeito, padre. Dentro do direito penal existe a legítima defesa. Então, a partir do momento que a minha vida ou algum bem meu está em risco, eu posso utilizar da força necessária para repelir injusta agressão. Se, eventualmente, terceiro também estiver sob perigo, eu também posso agir em legítima defesa de terceiros. Então, assim, a arte marcial como um todo, não só o jiu-jitsu, a arte marcial como um todo, além de outros benefícios, a defesa pessoal é uma delas, entendeu? Claro que você não vai sair por aí, ver um assalto na rua, você não vai sair correndo na frente do ladrão para imobilizar ele. No caso do jiu-jitsu, que é uma arte marcial de imobilização, né? De contenção, não tem soco, não tem chute. Então, eu vou focar exclusivamente no jiu-jitsu, que é referente à pergunta. Então, você não vai sair correndo atrás de um ladrão para imobilizar ele. Porque a arte marcial não vai te proteger de tiro, entende? Então, não é porque você alcança alguma graduação ou até mesmo aprende algum golpe que você vai sair por aí querendo ser super-herói. Não. O jiu-jitsu, ele te dá uma autoconfiança. Você chega eu, pelo menos, a experiência que eu tive e todas as pessoas que convivem comigo dentro do tatame, você chega no tatame meio tímido, meio perdido, sem ter muito o que fazer, totalmente perdido daquela realidade. Conforme você vai aprendendo, você vai criando uma confiança que é inacreditável. Você não olha nem para cima, nem para baixo. É sempre olho no olho. Entendeu? Então, essa autoconfiança vai também te treinar a conseguir fazer uma leitura do cenário. Então, por exemplo, numa situação que eu estou sendo assaltado, eventualmente ali o ladrão, eu percebo que ele está alterado, fez uso de alguma droga, eu percebo que ele vai atirar. Ele está armado, ele está com a arma apontada na minha cabeça, e eu fiz a leitura do cenário, eu sei que ele vai apertar o gatilho. Eu saber arte marcial me proporciona uma chance de reagir. Agora, se eu estou vendo que a pessoa ela só quer do meu celular, ela não vai atirar, ela só vai pegar meu celular e vai embora, eu vou reagir para quê?
Eu vou colocar minha vida em risco para quê? Não é porque eu sei, não é porque eu sou graduado no jiu-jitsu que eu vou arriscar minha vida. Minha vida vale muito mais do que o meu celular, entendeu? Isso é muito importante você estar colocando. Exatamente. Agora, no momento em que eu estou em risco, eu já fiz a leitura do cenário, a pessoa vai me matar ou vai matar alguém da minha família, não tem chance, não tem como o que fazer, não tem como fugir. Mesmo se eu der as costas e sair correndo, ela vai me matar ou vai matar algum familiar. Aí, dentro do que eu aprendi na arte marcial, eu vou ter essa possibilidade a mais de me defender ou defender alguém que eu gosto. Mesmo assim, correndo um risco. Mesmo assim, correndo um risco, porque eu posso tentar tirar a arma do ladrão. Ele aperta o gatilho, eu vou morrer. Dá tempo. Mas eu tenho mais chances de tirar a arma dele sabendo o que eu tô fazendo do que se eu não soubesse. Entendeu? E entra também, a gente falou sobre feminicídio, numa questão de defesa pessoal para a mulher. Então eu acho que o jiu-jitsu é muito importante para todos, principalmente para as mulheres. Porque o jiu-jitsu não tem peso, não tem força. Então, o mais fraco, a essência do jiu-jitsu foi do mais fraco dominar o mais forte. A doutora estava até comentando que a filha dela está fazendo jiu-jitsu e às vezes a filha dela dá uns golpes nela que ela fala, nossa, mas... 5 anos. Exato, 5 anos. 5 aninhos. Não é porque... Já deixou a mãe preocupada. Mas não é porque a filha dela é mais forte que ela. Entendi. Ela é mais forte que a filha, naturalmente. Ela é adulta. Só que a técnica do jiu-jitsu, quando bem aplicada, é para imobilizar mesmo. Imobilizar a ação do músculo do outro. O outro não consegue agir mais. Sim, então, por exemplo, eu sou mais pesado que a Patrícia. Se a Patrícia aplicar um mata-leão em mim aqui, ela vai me desmaiar. Entendeu? Que corta a circulação, corta o ar e eu vou cair. Os pontos certos que no jiu-jitsu consegue paralisar. O jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu é o mais fraco prevalecer sobre o mais forte. O jiu-jitsu foi criado pelo Gracie porque, dizem, né, nas histórias, porque ele era muito franzino, era magrinho, e aí ele começou a estudar, poxa, como que eu posso sair de uma situação dessa contra um cara mais forte, mais pesado que eu? E foi aí que o jiu-jitsu foi se adequando. Entendeu? Então a essência do jiu-jitsu é essa, é o mais fraco prevalecer sobre o mais forte fisicamente falando, entendeu? Então, como eu disse, ressalta a importância, não é porque você vai numa aula de jiu-jitsu, você vai sair por aí reagindo, não. Mas se precisar, é importante que você saiba e não precise do que você precise e não saiba. É o legado que eu levo para minha vida e que eu quero passar para meus filhos. Parabéns, é isso aí. Gente, eu gostei muito aqui da participação de vocês hoje aqui, foi maravilhosa. O nosso programa acabou, o horário, tá? Então eu agradeço muito aqui, doutor Caio. Para nós é estranho que a gente chama ele de Caio, que ele é super jovem, mas ele é o nosso querido doutor Caio, porque ele é advogado também. E eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá aí os contatos dele, tá aí, do Caio, que é advogado também. Aliás, um excelente advogado, viu, gente? Aí o padre recomenda. Minha querida doutora Nayara Battagini, cirurgiã vascular, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deu uma aula aí de coisas importantíssimas, né? Volte aqui com a gente. Patrícia Diniz, Patinha, você é maravilhosa como sempre. Obrigada, Padrezinho. Obrigado. Então, só lembrar, a gente está na Rádio 9 de Julho, né? Todas as manhãs, às 11 horas da manhã, no Orando em Família. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo. O pessoal assiste, né? E para o nosso diretor, Padre Jorge. Padre Jorge, não tem para ninguém. Tá aí, Maritinha, tá gostando do programa? Ó, meu querido Ricardo Capra, escritor maravilhoso daqui, ó, do livro Híbridos. Gostei demais aí do seu trabalho. Parabéns. Volte aqui para a gente falar mais sobre esse assunto que é muito nosso, né? Hoje em dia. Gente, hoje logo mais às 19 horas tem aquela missa lá, a Noite Carismática na Nossa Senhora da Lapa. Espero você lá. Vamos embora. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para os românticos, ó. The night goes into morning, just another day.